faz um triângulo e corta em cinco nichos esse triângulo, segmenta ele em 5 pedaços. Você tem um cliente, quando ele chega, que ele não sabe nada sobre você, ele está totalmente inconsciente em relação ao seu serviço, em relação à sua marca. Independente se ele veio por indicação, a não ser que seja um cliente que já teve numa festa sua. Mas ele não sabe como você trabalha, como é que você entrega, como é que é antes do evento, qual é o período de atendimento que você dá para ele, como é que é esse atendimento. Isso tudo te ajuda a construir os entregáveis do seu serviço, te ajuda a construir valor, entende? Então, a gente fica achando que o nosso problema é falta de criatividade, que a gente precisa aprender uma técnica nova, que a gente precisa comprar mais uma peça para o acervo. E não é. Esse não é o eixo da questão. Tá faltando se sentar no lugar do outro. Tá faltando entender o que o outro quer. O outro quer ver em você a solução que ele está procurando. Só que você não tem a capacidade de ser adivinha. Na decoração a gente chega perto. A gente não adivinha o que o cliente quer. Então eu fico impressionada quando o pessoal fica mandando proposta genérica. Não vai fechar, não vai fechar. E se fechar, o cliente vai ficar querendo ajustar tudo. Se fechar, ele vai querer ficar pedindo desconto, porque não tem tudo que ele quer ali dentro. E quanto que ele vai ter que gastar para ter tudo que ele quer? Agora, quando você se dá ao trabalho, né, de investir tempo no seu atendimento comercial, de entender em que etapa o cliente está, aí você consegue atingir de 80% a 90% dos atendimentos em conversão de... Não adianta fazer 30, 40 atendimentos semanais. Isso não vai te dar mais dinheiro. Isso vai te dar mais cansaço. Tá? Então, olha só. Vamos lá. Independente se você tem um negócio pequeno, mesmo que você tenha um negócio pequeno. Raquel, eu trabalho aqui com cenários fechados. Ok. Mas se você não construir valor, se você não mostrar de alguma forma para o cliente que você tem todas as opções que ele está procurando, ele vai fechar com outro. Ou ele vai barganhar preço. Às vezes o cliente está até disposto a pagar mais caro se ele encontra com você um canalizador de soluções. Ele está disposto a pagar mais caro, ter menos trabalho, se ele encontra em você um canalizador de soluções. Tá bom? Gente, ficou fácil de entender? Ficou um pouco mais fácil? Tá? Então agora você vai desenhar esse triângulo. Nesse triângulo você vai colocar assim. O cliente, quando chega, ele chega totalmente inconsciente. Então o que você tem que fazer nesse momento da venda, do pedido de orçamento? Criar consciência, mostrar a sua vitrine. Você tem que estar com a sua casa arrumada. Você tem que ter um portfólio por nicho para mostrar para o cliente. Você tem que mostrar os seus depoimentos, falar um pouquinho da sua história. Né? Você tem que ter um documento organizado, um PDF, um PowerPoint. Tem que estar com as suas redes em dia, tá? Para que você consiga ter melhores resultados. Depois ele vai para um outro ponto, né, que é o segundo nível, que ele se conscientiza que ele precisa de você. Mas por que ele precisa de você e não do decorador do lado? Por que ele precisa da Cláudia e não da Dora? Porque a Gabriela, ela me passa a segurança, ela me passa a tranquilidade, ela me passa conhecimento. E aí você tem que, nesse segundo momento, trazer para ele questões que só você consegue resolver. Que vão além da estética, né? Essa estratégia que eu uso aqui. Que vão além do superficial. Que é quando você fala, quando você faz o primeiro atendimento via videochamada, que você começa a resolver o local do evento dele, isso constrói o quê? Autoridade, experiência. Será que todo decorador vai se dar o trabalho de fazer isso com o cliente? Duvido. A gente investe horas em atendimento. Sempre dá certo? 90% das vezes dá certo. 10% dá errado. Mas na maioria das vezes dá certo, tá? Não adianta também você ficar trabalhando e não ter resultado. Lógico que nem sempre vai dar certo, mas na maioria das vezes dá certo. Se você seguir o by the book, dá certo. Então, você vai lá mostrar teu conhecimento sobre o espaço de evento dele. Lembra que eu fiz a dinâmica com vocês falando que quando você entra na loja, a vendedora... Ela não vai, você fala assim, tem um número tal que eu vi na vitrine? O que ela faz? Quando você entra na sapataria e pergunta se tem aquele número, ela vem correndo com o sapato? Elas sempre demoram, não demoram? Será que toda loja é lenta? Será que todos os depósitos das sapatarias do Brasil e do mundo, sei lá como é que é fora, mas aqui no Brasil pelo menos, será que todas as sapatarias, o estoque é zoneado, que a mulher nunca consegue achar o teu sapato?
Será, gente? Quem já teve essa experiência aqui? Você entra na sapataria pedindo seu sapato. É rápido? É ou não é? Não é rápido. Demora. Por que que demora? Porque ela tá deixando você ver outras coisas. Porque ela sabe. Olha só, galera. O vendedor, que é vendedor de verdade, ele sabe que ele aumenta as chances dele se ele te mostrar outras possibilidades. Que pode ser que aquele sapato, quando botar no pé, não vai te agradar. Mas você já viu outros. Virou chave ou não virou? Então, primeiro ponto. Dê possibilidades para o cliente. Você consegue botar isso, possibilidade numa proposta engessada pelo WhatsApp? Olha, gente, se vocês sabem fazer, vocês me ensinem, porque em 14 anos aqui eu não consegui fazer isso, não. Eu realmente tenho que chamar o cliente para juntinho. E aí, nesse juntinho, eu dou possibilidade de flores, de decorações de mesa de doce, possibilidade de decoração de mesa de convidado, possibilidade de solução de layout, possibilidades. Porque uma eu vou acertar, cara. Não é possível que eu não vou acertar uma. Se eu fosse adivinha, eu não estava nem trabalhando, concorda comigo, vocês? Quem estaria trabalhando aqui se eu pudesse adivinhar? Então adivinha logo a Mega Sena, né? Feliz, hein? Adivinha a Mega Sena. Pronto. Resolveu a vida, não precisa trabalhar. Então, talvez no seu atendimento comercial estejam faltando um leque de possibilidades. Cada vez que eu abordo esse assunto com vocês, eu trago novidades nesse assunto. Porque eu fico falando de como é que eu vou botar a minha experiência numa caixinha e passar para essas meninas, né? Para as arquitetas aqui. Nós não somos tão meninas assim, mas tá tudo bem. A idade está na cabeça, né? Vamos lá. E por último, quando você vai apresentar a sua proposta, o cliente ele já entendeu o que você resolve, como você resolve, como é que vão ser as suas entregas. Então, ali você está dizendo para ele, olha só, eu tenho o seu número. E aí ele vai ver, pô, serve para mim. Eu vou ter um evento, eu vou ter um casamento que não vai estar só bonito, né? Ele vai estar bonito, ele vai estar dentro do que eu sonhei, ele é meu, é exclusivo, ela desenhou para mim. Você precisa ser arquiteta para fazer isso? Só se for de sonhos, né? Só de sonhos. Você precisa acreditar em você. Você precisa parar de ter medo de perder a venda e atropelar o processo. Gente, não existe nenhuma marca, nenhuma empresa que não tenha um processo de vendas. Aceita que dói menos. Tem que ter processo de vendas, tem que ter estratégia, tá bom? Tem que ter. Não tem como viver sem processo de vendas, sem estratégia. Então você tem um funil lá. Essa primeira etapa da atração é uma etapa de aprendizado e descoberta, né? O cliente está chegando, então você tem que criar consciência. No nosso negócio, a estratégia é criar consciência, gerar aprendizado, tá? Aí você tem aqui, segunda etapa, é o reconhecimento do problema. Então o cliente primeiro precisa reconhecer que ele precisa de você, que ele tem um problema. Primeiro ele precisa reconhecer que ele tem um problema, depois ele vai reconhecer que precisa de você. Como é que o cliente reconhece que tem um problema? Quando você começa a fazer perguntas que ele não sabe responder. Então, por exemplo, você começa a fazer perguntas até pelo próprio WhatsApp. Qual é o tipo de buffet que você vai ter? Você vai ter cerimonial? Vai ter estação fixa de buffet? Você está conscientizando ele que a questão da decoração, ela não é só sobre um aspecto criativo. Ela tem um aspecto técnico também. Né? Ou quando você começa a dizer para ele, você já tem o estilo que você gostaria de fazer, você cria, você vai trazendo problemas que são comuns do nosso nicho, que são comuns que você vai precisar resolver a solução que você vai apresentar. Isso vai mostrando para o cliente, caramba, eu nem sabia que tinha esse problema. E aí depois você vai trazer a solução desse problema. Então, quando você chama ele para o primeiro atendimento, né, que é a etapa 3, você chamou ele para o primeiro atendimento, e você começou a falar do espaço de evento dele, mostrar como é que você resolveria, você está gerando o que com esse cliente, gente? Você está gerando relacionamento. Você já gerou confiança, porque você fez uma série de perguntas que ele não sabe responder, ele entendeu que você é profissional, ele já viu o seu portfólio, ele já viu os depoimentos que tem na sua marca. Então você já gerou confiança. Agora você vai estabelecer um relacionamento. Você vai começar a resolver. Lembra daquela amiga que só ouve os problemas dela?
Assim é o vendedor que só fala, mas não ouve. Então, você ouviu ele falar do espaço de evento dele, etc e tal, e agora você vai falar sobre o espaço de evento dele, você vai dar uma solução para aquele espaço de evento. Então, aqui você está gerando um relacionamento com o cliente. Quando você apresenta a sua proposta para o cliente e que você dá esse leque de possibilidades no primeiro atendimento e já faz uma proposta voltada para a escolha de uma dessas possibilidades, tá? Ou algumas escolhas, o cliente ele entende que o que você tem é bom e ele entende que você tem o que ele quer. Lembra do processo de escolha do vestido? Você tem meu número? Aí você veste. Funcionou para mim. Aí você compra. Então, nesse momento de apresentação da proposta, ele entendeu que você já tem, que você tem o que ele quer. E aí, ele vai fechar a venda com você.